Olá pessoal, namastê, como vão? Hoje nós vamos falar de um assunto sério, que esse vídeo está sendo gravado de uma forma urgente, sem edição, sem nada, então não se importem por favor com imagem, qualidade de som, enquadramento, com o microfone que eu estou usando aqui de fone de ouvido, porque eu quero fazer uma reflexão um pouco mais séria com todos vocês e que talvez até inaugure uma nova forma de a gente conduzir os assuntos aqui do canal e da fanpage sobre assuntos mais atuais e reflexões mais curtinhas. Mas eu quero falar de algo que ontem me tocou muito e tem me tocado até agora, me mexeu muito comigo, imagino que mexeu com a maior parte dos brasileiros, que foi o acidente aéreo com a delegação, mais os jornalistas que iriam acompanhar o jogo do Chapecoense. Quem me conhece sabe que eu nunca gostei, nem acredito que vá passar a gostar de futebol. E, aliás, quem me conhece um pouco mais, né, meus familiares sabem que durante muito tempo minha posição em relação aos esportes era bastante crítica, né? Era bastante avessa aos esportes. Eu via o esporte como uma forma de alienação por conta de toda a violência que eu via sendo promovida ali e de toda a cegueira que me parecia apropriar-se das pessoas que acompanhavam muito o esporte. Mas isso mudou, tá? O pessoal que gosta de esporte fica calmo. Eu não passei a gostar de esporte, mas eu passei a respeitar muito todo esse processo, né? Todo o poder de envolvimento, de engajamento e a alegria que ele traz quando traz alegria. E é um pouco disso que eu quero falar hoje. Aliás, para quem acompanha as minhas falas em outros vieses mais pessoais, das minhas crenças pessoais, não espere que nesse vídeo eu vá tratar de qualquer coisa relacionado ao cunho religioso, ao cunho espiritual. Eu vou falar aqui de uma reflexão que pode ser feita por qualquer pessoa de qualquer lugar, de qualquer credo ou não credo. Porque eu quero falar de ser humano. Eu quero falar da importância e da beleza de observar a vida humana com mais cuidado e com mais carinho. Porque eu falei para vocês que eu via o esporte sendo uma fonte de tragédia, de briga, de disputa, assim como a religião, assim como a política, assim como qualquer lugar que envolva um grupo de mais de um ser humano e que esse grupo comece a ter disputas de ego, disputas de poder, disputas em nome de uma ignorância velada, transformada em convicção, transformada em ideologia. Só que isso mudou porque eu tenho acompanhado, claro, na minha família todo mundo gosta muito de futebol, eu vejo a alegria que o esporte traz, eu vejo a recuperação de vida que o esporte traz para as pessoas que saem de situações muito miseráveis, e eu não estou falando só de situação econômica, eu estou falando de inúmeros casos que a gente conhece, de pessoas que estão em depressão ou viciadas em algum tipo de tóxico ou em alguma situação familiar muito ruim, alguma situação emocional muito ruim, uma situação de saúde muito ruim, e por causa do esporte, através do esporte, essas pessoas se recuperam. Esse é um valor categórico ali para mim do esporte. E a outra coisa é que quando nós deixamos de lado nosso lado babaquinha, o nosso lado humano bestial, a gente consegue a partir do esporte ver um lado do ser humano muito bonito. E esse lado muito bonito se manifestou no mundo todo quando nós testemunhamos essa tragédia. Porque qualquer que seja a tua crença, se você acredita numa continuidade da vida após a morte, em reencarnação ou não reencarnação, não interessa qual seja o tipo de crença, nós temos que atentar para um fato. O que aconteceu foi trágico porque houve uma interrupção. Houve um corte na vida dessas pessoas. Nos sonhos daqueles meninos, daquelas pessoas todas que estavam começando a construir seu sucesso, a construir um sonho para uma cidade, para uma população inteira, houve um corte no sonho das suas famílias, houve um corte no sonho das pessoas que estavam torcendo por eles, das expectativas que foram colocadas ali. Pela primeira vez eles conseguiam vislumbrar uma vida mais bem encaminhada depois de tanto tempo de esforço. Isso tudo é muito triste. Porque ver uma interrupção dessa é, independente da sua crença, algo triste. Nós nos depararmos com a tragédia triste. Mas, por outro lado, ela nos chama a atenção para uma coisa, e o esporte fez isso de um jeito lindo, o pessoal que gosta de futebol fez isso de um jeito lindo. Nos chamou a atenção para a solidariedade. Porque a partir dessa tragédia terrível, e o que me tocou, além de todos os casos que eu fui acompanhando as notícias e me emocionando muito, uma das coisas que me emocionou muito foi as demonstrações de carinho
de humanidade, de solidariedade para com as famílias das vítimas, para com as vítimas. E o que me fez gravar esse vídeo foi inclusive uma passeata que teve do time contra quem eles iam jogar, não lembro nem de que país que era, e eles faziam um grito em castelhano, dizendo que eles jamais seriam esquecidos, dizendo que... fazendo um grito de louvor mesmo ao heroísmo daqueles meninos que estavam indo atrás dos seus sonhos. Então, quando nós olhamos para essas manifestações tão patentes, tão bonitas, tão perfeitas, de um amor incondicional, de um amor que se extravasa do egoísmo para o outro, a gente pensa que a humanidade tem jeito. Que pena que talvez seja só diante de tragédias que a gente tem esses repentes, esses despertares. E é disso que eu quero falar com você hoje. Que esse estado de se importar com o outro, de lamentar pelo outro, de torcer e vibrar positivamente pelo outro, não precisa acontecer e não deve acontecer só na iminência de uma tragédia. A coisa aqui é que a gente consiga, a partir dessas manifestações muito bonitas de estamos juntos, sabemos que dói, mas vamos juntos nos reerguer, começar a mudar as outras instâncias das nossas vidas. E não só quando uma tragédia macro acontece, mas quando nossos amigos, nossas pessoas próximas e queridas estão próximas de nós, precisando de ajuda, precisando de um ombro amigo, que nós nos manifestemos em solidariedade. Porque essa oportunidade de sermos melhores para nós e para o outro, elas são muito fugazes, elas são muito rápidas. Se a gente não se atenta a elas, só nos resta fazer homenagens no pós. Toda perda é dolorosa. Eu não acredito muito nessa ideia de tentar justificar a tragédia. Porque a justificativa ela pode ser verdadeira, claro, mas qualquer explicação técnica, filosófica, espiritual, científica para o porquê da tragédia não traz essas pessoas de volta. Não consola as mães que choram, as esposas e os filhos que ficaram. As tragédias são ruins e ponto final. E nesse sentido, é humano, é lícito e é fundamental que nós guardemos o luto. Que nós tiremos aquele momento para refletir sobre a rapidez da vida, sobre o valor da vida, sobre aquilo que não nos torna diferentes, mas daquilo que nos torna semelhantes, que nos torna humanos. É por isso que para você que sentiu como eu senti a tragédia desses meninos, a tragédia do avião foi tão difícil e tocou tão fundo. Porque quando você observou isso tudo, a parte de você que está neles e está em cada ser humano ressoou com aquilo, aquela parte sua que se identifica com todas as pessoas. Aquilo que te torna humano, que te torna irmanado, te torna irmão, irmã de todas as pessoas, aquilo te tocou profundamente. Aquilo que a gente vai chamar em filosofia de alteridade, não é? O outro que eu reconheço. E que coisa mais bonita foi ver o mundo inteiro tentando prestar mental e emocionalmente uma homenagem de carinho e de amor e de lembrança para esses meninos cujos sonhos profissionais tinham acabado de começar a dar certo. Mas a nossa reflexão, como eu disse, ela tem que ir um pouco mais fundo. Tem que ir no coração desse valor da vida humana. Quanto é que a gente valoriza as pessoas que estão à nossa volta? E eu sei que isso parece piegas e clichê, mas se nós já tivéssemos realizado essa condição de ver o outro como uma pessoa legítima, de viver com o outro, lutar pelo outro, torcer pelo outro, repetir isso, eu, outros professores, filósofos por aí fora, não pareceria tão atual. E isso tem milhares de anos. A gente pode falar, Cristo, Buda, Krishna, todos eles nos atentavam para observar a legitimidade do outro. No campo da filosofia, os filósofos todos vão falar, os bons filósofos vão falar para que nós percebamos a legitimidade do outro. Isso é muito atual. E que a gente continua repetindo, porque talvez nós não tenhamos ainda acordado para isso. Para a importância de perceber o outro antes de uma tragédia, antes de qualquer coisa assim. Que nós possamos prestar a nossa homenagem para aqueles meninos, vivendo a cada dia de maneira heróica, como eu imagino e idealizo que eles estivessem vivendo. Na mais profunda convicção de que estavam realizando seus sonhos com todo empenho, com todo brio, com todo esmero, com toda coragem.
Diante disso, com ou sem tragédia, você não tem motivo para estar aí reclamando do seu dia a dia. Porque o que nos move é essa coragem de ir adiante, de ir em frente, de não ter medo, de viver e fazer valer a pena esse viver. De tirar o que foi bom das lições que a gente aprende, inclusive com eles. Cortar a parte da tragédia e ver que bonita a trajetória que eles estavam trilhando. E é por isso que nos choca, porque nós estávamos nos emocionando com aquilo. Mesmo eu que não acompanho esporte, passei a me emocionar e me sentir parte daquilo quando eu simplesmente vi que eram vidas que estavam sendo vividas com empenho. Eram pessoas que estavam usando de sua potência, das suas capacidades humanas no seu limite, no auge da sua boa vontade, da sua determinação, da sua coragem. E de repente isso recebeu um corte. E por isso nos chocou. Mas que então a nossa homenagem, nosso carinho, nosso respeito para eles seja esse viver novo. Essa é a proposta da Revolução de Si. Essa lucidez que nós conseguimos atribuir a cada coisa e adquirir a partir de cada experiência. Quanto à tragédia, que nós resguardemos nosso luto a todos esses meninos e as vítimas de todos os tipos de tragédia, e o nome disso é compaixão, talvez o mais nobre dos sentimentos, aquele que sana os nossos problemas, as nossas dores e as nossas guerras, aquele que nós voltamos um pouquinho, faz com que nós nos olhemos como semelhantes e não diferentes. E que, portanto, por nos olharmos como semelhantes, não querendo fazer do outro um igual a mim, não querendo introjetar no outro a minha opinião, o meu ideal, o meu ponto de vista, ou o meu time, sem querer fazer nada disso, eu me assemelho do outro, eu me irmano do outro, eu posso amar o outro. Sem tragédia, sem dor. E quando a tragédia vier, porque eu estou resguardado nesses sentimentos, eu vou sofrer como todo mundo sofre, mas eu vou desprender um sentimento de homenagem, de satisfação, de alegria e de consciência muito mais potentes. Porque não há culpa envolvido. Há apenas esse sentimento de que eu quero fazer de cada ser humano não um igual a mim, mas um semelhante, e nesse semelhante viver as nossas vidas da melhor forma possível. Que nós prestemos nossas homenagens a esses meninos com todo o nosso carinho, da nossa forma, do nosso jeito, mas com todo o nosso entendimento, com todo o nosso empenho, com toda a nossa boa vontade. E assim nós vamos honrar a memória deles e vamos, de alguma forma, demonstrar para as famílias deles que nós estamos aqui. Então, em último lugar, se vocês tiverem meios diretos para isso, auxiliem, mesmo que com uma palavra amiga, uma mensagem, um abraço, a essas famílias e a cidade e a todo mundo que sofreu diretamente essa perda, não como nós que sofremos indiretamente. Muita paz a todos e prometo tentar tratar de assuntos mais leves nos próximos vídeos. Namastê!